Olá, pessoal! Hoje eu farei uma revisão dos conteúdos que serão importantes para o simulado. Então, eu voltei lá no início, do ano, a partir da página 10 do livro de vocês, onde tem o título Mais uma maneira do homem se relacionar com o mundo. A partir daqui, nessas páginas iniciais, vai fazer uma relação do homem com a natureza, com o ambiente. De que maneira ele observou e retirou desse ambiente materiais que pudessem favorecer, que trouxesse algum benefício para ele. Então, vai fazer ali uma retomada histórica, desde os instrumentos que foram inventados, que favoreciam a caça, a busca de alimentos, desde o homem da Idade da Pedra, algumas marcações em rochas, que poderiam ali demonstrar a relação dele com o ambiente, foi se transformando ao longo do tempo também. As pirâmides do Egito, toda uma estrutura arquitetônica para a época, que até hoje ela é reconhecida, como que os egípcios se relacionavam ali com alguns elementos químicos que poderia ter dado ali também origem na época para a alquimia. Então, assim, foram algumas contribuições importantes que posteriormente receberam o nome de uma ciência. Só que na época eram apenas maneiras que eles encontravam de trazer algum benefício para a vida. O que é importante para nós, a partir da página 13 aqui, a investigação filosófica da relação homem-natureza. Então, aqui nós vamos trabalhar alguns filósofos importantes que começou-se todo o estudo na área da ciência. Então, a gente tem eles e muito antigamente, para vocês terem uma ideia, antes de Cristo. Então, o primeiro que nós trabalhamos nessa página é Tales de Mileto, tá? Além de ter introduzido a matemática na Grécia, possivelmente, ele fez a indagação de que tudo é feito. Posteriormente, Demócrito fez outra indagação, outro questionamento ao observar de que universo é formado. Então, ele cogitou possivelmente a existência dos átomos, que é a menor partícula da matéria, que muito depois foi descoberto e recebeu um nome. Logo depois, a gente tem Aristóteles, que se questionou assim: como o universo é formado? Além de ter defendido a teoria geocêntrica, onde a Terra é o centro do universo, também defendia a teoria da abiogênese, que depois foi derrubada por um cientista que nós já vamos estudar também. Tá? Seguindo o nosso conteúdo, tem Platão, que fez o questionamento ali, de que conhecimentos o ser humano precisa para se tornar sábio. Foi uma pessoa muito, vamos se dizer assim, muito dinâmica dentro da sociedade. Ele descreveu assuntos como política, ciência, moral. Então, assim, teve uma herança muito valiosa na época. Tá? Seguindo, tem aqui um diagrama bem importante que eu vou trabalhar com vocês agora como revisão também. Então, os seres humanos sempre buscaram entender a natureza, conceito lá inicial nosso. Eles criaram e estabeleceram. Criaram artefatos e instrumentos que causaram a transformação no ambiente. E estabeleceram relações entre eles, compartilharam essas experiências, surgindo novas ideias e construíram novos conhecimentos. Assim desenvolveram as ciências. Então, aquela maneira de se relacionar com a natureza deu origem para as ciências. Aqui tem alguns exercícios, então, nós já fizemos. Aqui na página 17, Galileu Galilei. Então, nós vamos começar a trabalhar ele. Então, também, foi um filósofo, foi físico, astrônomo, foi o primeiro a desenvolver instrumentos que ampliassem a capacidade dos sentidos. Então, ele desenvolveu um microscópio bem simples, bem rudimentar, para observar o olho de um inseto, e também desenvolveu o primeiro telescópio, o Perspicille.
tá? Então foi Galileu Galilei que fez essa descoberta, além de ser considerado o pai do método científico. Então vamos se dizer assim, essa curiosidade fez com que ele, né, começasse todo o método científico. Foi surgindo, né, outros cientistas que também continuaram toda a construção desse conceito para se criar esse método científico através de todo o conhecimento, que foi Francis Bacon, tá? Ele era contemporâneo, né, ao Galileu, e ele fez o quê? Ele acreditava que era possível realizar experiências e ordenadas para comprovar uma hipótese, ou seja, é uma teoria baseada, não podia ser baseada apenas na observação, ela teria que ter um experimento. Então, ele já começou a construir passos para que o conceito científico fosse criado, tá? Seguindo ainda nessa página, a gente tem outro cientista bem importante que surgiu na época da Revolução Científica, que foi René Descartes, que fez muitas contribuições. Além de observar e experimentar, ele também propôs que, para se ter um método, tem que ter um conjunto de procedimentos, tem que padronizar, tem que organizar os pensamentos, as ações, tá? Então, ele deu continuação a todo esse pensamento científico. Tá aqui o nosso cientista famoso, né? Lembram dele? Francesco Redi, que derrubou a teoria da abiogênese ou geração espontânea, onde os seres vivos, né, explicava-se a existência deles, pois eles surgiam de matéria inanimada ou de um ser diferente dele, que não fosse da mesma espécie. Daí Francesco Redi colocou o quê? Os vidros e os pedaços de carne. Alguns ele vetou, tampou, outros ele deixou em aberto. O que ele deixou aberto, as moscas adentraram, fizeram postura de ovos, parte do ciclo de vida de uma mosca é no estágio larval, então, consequentemente, surgiram larvas. O que estavam vetados, ele percebeu que não se originaram larvas, então ele explicou que o quê? Que as larvas não surgiam da carne, de uma matéria diferente. Ou seja, as larvas eram parte do ciclo de vida de uma mosca. Então, ele derrubou a teoria da biogênese e deu origem para a teoria da biogênese. Então, ele construiu história também, tá? Aqui nós temos Isaac Newton, importantíssimo também para toda a ciência. Então, ele, né, propôs a lei da gravitação universal e apresentou 3 leis importantes, então, na área da física, que lá para o 9º ano vocês vão estudar. Aqui tem uma imagem bem interessante, que possivelmente a história que se conta, né, é que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira, quando uma maçã caiu, né, da árvore, ele se questionou por que a maçã caía. Então, ele propôs o quê? A teoria da gravitação, que a Terra atraía a maçã. Então, né, foi um marco importante na área da física, principalmente. Aqui tem outro esquema bem importante que eu quero comentar com vocês, tá? Fazer uma pergunta, olha só, para se criar um método científico, tem que, além de fazer uma pergunta, tem que fazer uma observação, correto? Dessa observação se formula uma hipótese, que pode estar certa ou errada. Com a hipótese, eu vou ter que fazer uma experiência, que eu vou ter que comprovar a minha hipótese, um experimento. A partir desse experimento, eu vou analisar os resultados e eu vou tirar uma conclusão. E essa hipótese pode estar certa ou ela pode estar errada. Então, isso que eu chamo de um método científico, tá? Seguindo aqui, nós temos um texto. Quem faz ciência é cientista. Então, aqui comentou quais as características de um cientista. Nem todo cientista tem que usar um jaleco branco, ter um jeito, de repente, diferente de ser, né? Não. Isso vale para cada perfil de cada pessoa, de cada cientista, de cada área.
Então, nem todos vão ter necessidade de usar um jaleco até os pés. Por quê? Porque as ciências têm várias áreas. Então, aqui a gente tem etologia, tem a biologia celular, ecologia, botânica, zoologia, ficologia, microbiologia, evolução, microbiologia, então são várias áreas, né? Cada uma com os seus equipamentos necessários, com os seus vestimentos necessários, com a sua prática de pesquisa diferente. Seguindo, tinham exercícios importantes que a gente fez. Aqui tem um texto, né, mais de curiosidades, né? Então, o que surgiu em cada época, cada avanço, né, científico. Então, a clonagem da ovelha Dolly, o primeiro transplante de face, né, do rosto ali. Então, tem algumas curiosidades bem interessantes. Aqui está falando um pouquinho ciência comprometida com o planeta. Aqui vai falar um pouquinho de uma cientista bem famosa, né, mulher, que na época não foi reconhecida, mas com seu trabalho e esforço, ela acabou, né, ganhando o Prêmio Nobel de Física, que foi ali Marie Curie, que foi a primeira mulher a descobrir a existência de elementos radioativos. Então, ela teve uma importância bem grande na área da química. Voltando nesse texto aqui, é bem interessante porque ele fala de energia nuclear e outras formas de energia. Aqui a gente pode ter uma noção assim, do que a ciência ela favorece ou não a humanidade. Então, a gente pode falar da energia nuclear com a finalidade de uma usina nuclear, que é o caso do que a gente tem em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, que gera energia elétrica, substitui uma hidrelétrica. E a gente tem a parte negativa, que são as bombas atômicas, que trazem um prejuízo, né? Uma tragédia inestimável. Aqui, voltando, outro texto importante que a prof vai comentar com você. Então, aqui, como que o conhecimento científico ele surge? De indagações. Onde estou? De onde vim? Para onde vou? Então, são questionamentos que pessoas que se tornaram cientistas fizeram, tá? Antes de começarem a construir todo o método científico, tá? Aqui nós temos, então, Charles Darwin. O que é importante saber de Charles Darwin? Tá? Ele foi um naturalista, ele viajou lá para a Ilha de Galápagos e ele construiu todo o conceito sobre evolução. Ele se utilizou de pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo é no ambiente onde ele estava. Ele fez comparações. Então, ele observou animais, plantas, seu habitat, cuidadosamente o comportamento desses seres vivos. Analisou comparando com fósseis de animais que existiram ou de achados, né, arqueológicos na época que existiam e comparou com as espécies atuais. Então, ele construiu toda a teoria de evolução. Então, ele se utilizou da pesquisa de campo. Bem importante isso. Seguindo aqui, né, vai falar sobre toda a viagem dele, importante. Aqui vem outro cientista bem importante, que é Mendel, Gregor John Mendel, tá? O famoso Mendel, pai da genética. Ele propôs a teoria da hereditariedade através de experimentos que ele fez com ervilhas, que é uma planta. Ele comparou ali as sementes, o tipo da flor, tá? Já que ele tinha o ambiente e ele se usou desse ambiente e ele induziu todo o experimento. Dessa forma, ele controlava os resultados. Então, a gente chama isso de pesquisa controlada, tá? Então, é outro tipo de pesquisa utilizado, né, por um cientista famoso. Louis Pasteur, o famoso Pasteur do leite pasteurizado que eu falei, do suco, do açaí, lembram? Então, ele desenvolveu o processo da pasteurização que é usado até hoje, tá? Então, o leite é aquecido, resfriado e mata qualquer micro-organismo que possa estar presente ali. Então, foi ele que descobriu que existiam micro-organismos, tá? Que poderiam estar estragando, lembro na época, o suco da uva que não era transformado em vinho. Então, ele fez história,
bem marcante, né, e que é utilizado até hoje. Então, ele que também desenvolveu a vacina contra a raiva, além de ter estudado a presença de algumas bactérias. Então, ele, assim, foi quem descobriu que existiam os micro-organismos que na época ele chamava de esporos, tá? Não tinha esse nome. Aqui nós vamos começar com alguns cientistas brasileiros que também fazem história, tá? Oswaldo Cruz, então, ele estudou medicina e especializou no tratamento de doenças tropicais. Então, ele foi muito importante na época para o combate à febre amarela e para a peste bubônica também. Carlos Chagas, outro cientista brasileiro, se utilizou de pesquisa de laboratório e pesquisa de campo, tá, gente? Então, ele descobriu, tá, a presença de um micro-organismo que era causador de uma patologia que acometia o coração, que posteriormente foi chamado de doença de Chagas em homenagem a ele. Então, existe o barbeiro, que é um inseto que transmite um protozoário, que é o tripanossoma, que causa a doença de Chagas. Importante também. Agora, outros cientistas, Adolf Lutz, que eu até pedi, né, como uma tarefa, um revisional lá no início das aulas remotas, foi importante porque junto com Emílio Ribas, eles descreveram que existia um mosquito, que é o Aedes aegypti, que é transmissor da febre amarela. E hoje a gente sabe que além da febre amarela, também ele é transmissor da dengue, do Zika vírus e do chikungunya. Então, a gente sabe que o mosquito é vetor de um vírus e esse vírus pode, né, sendo de diferentes espécies, pode ser causador, né, de várias doenças, então. Daí tem Vital Brasil Mineiro da Campanha, que desenvolveu o soro antiofídico, né, que hoje fundou, né, o Instituto Butantan, que hoje ainda existe. Então, é um soro que é utilizado contra o veneno de serpentes, né, picadas de serpentes. Também, né, ele necessitava de alguns avanços tecnológicos, como o microscópio, para tornar viáveis as suas pesquisas. Então, que na época também a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje, tá bom, gente? Aqui, as teorias do surgimento do universo. Tá? Aqui a gente vai falar de Albert Einstein, importante então, tá? Ele fez estudos sobre átomos, então propôs que existia interação entre a luz e os elétrons de um metal. Elétrons é uma estrutura do átomo, o átomo é tudo que forma uma matéria, que é a menor partícula de uma matéria, e matéria é tudo que existe no universo. Posteriormente, junto com Hubble, ele propôs a teoria do Big Bang, que explica o surgimento do universo. Vieram alguns cientistas que são reconhecidos hoje em literatura, mas que surgiram, inclusive, antes de Cristo e que não foram reconhecidos, não levam o nome dele junto à teoria, mas que contribuíram de alguma maneira, mas que na época não foi aceito, como a professora falou. Além de não terem esses que não foram aceitos, tem uma imensidão que a gente nem conheceu, porque foram mortos, perseguidos, exilados, porque o conceito que existia na sociedade era apenas o religioso. Lembra que eu comentei? Aqui a gente tem Aristarco de Samos, que foi um astrônomo grego, que foi o primeiro a propor que a Terra girava em torno do Sol. Então, ele já propôs a teoria heliocêntrica, pensa só. Só que, tá, gente? Apenas 1000 anos depois que ela foi aceita. Enquanto isso, pendurava o quê? A teoria de Ptolomeu, que a Terra era o centro do universo, então modelo geocêntrico. Daí veio Giordano Bruno aqui também, né? Apareceu no nosso material para a gente conhecê-lo, que foi o primeiro a propor que existia um espaço sideral infinito, com vários sistemas solares.
Então, olha só a contribuição importante, mesmo sem tecnologia, mesmo sem uma base científica, um material de estudo. E a nossa famosa teoria ou hipótese do Big Bang. Então, essa teoria, como eu falei em outro vídeo, vou retomar aqui, foi uma grande explosão que deu origem para o nosso sistema solar e para todo o universo, correto? A teoria do Big Bang, ela explica a partir dali, antes ela não explica. Então, ela pode ser modificada, ela ainda tem muitos questionamentos, ela é muito discutida, muito intrigante ainda. Então, acredita-se que existia toda uma matéria, uma grande quantidade de energia que explodiu e veio se expandindo. Há cerca de mais ou menos 10 ou 20 bilhões de anos, e ainda continua a se expandir, que é o que a gente entende por a teoria do Big Bang. E o início do estudo de astronomia. Então, a astronomia é a ciência que estuda os astros. O que é importante agora saber que vai cair nesse simulado? Justamente, os modelos de universo que a gente tem. Então, que já tivemos, Cláudio Ptolomeu, então, propôs que o quê? Que a Terra era o centro do universo e que alguns planetas descritos por ele na época, que eram Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além da Lua e do Sol, giravam ao redor da Terra, que era o centro. Essa teoria, ela foi aceita por 1500 anos. Então, tem pessoa que nasceu e morreu acreditando que éramos o centro do universo. E deu origem, muito tempo depois, deu origem para a nova teoria que é heliocêntrica, ou heliocentrismo, que quem propôs foi um polonês chamado Nicolau Copérnico, que propôs que não, que quem girava ao redor, que o Sol era a estrela maior e a Terra, como os demais planetas, giravam ao redor dessa estrela maior que era o Sol, e não o restante dos astros que giravam ao redor do Sol, da Terra. Então, a gente tem o que nesse modelo? O Sol como centro do universo. Então, teve essa teoria aceita, foi muito, na época, não teve grande aceitação por parte da igreja, por parte da sociedade, mas, com muito, vamos dizer assim, com muita insistência, ela foi reconhecida. Seguindo aqui, vai falar de novo de Galileu Galilei, vai falar da contribuição, como cientista na observação, então, do céu, que se utilizava de instrumentos, lembra lá do primeiro telescópio. Então, assim, ele se utilizava das tecnologias, na época que existiam, para estar fazendo essa observação, fazer alguns cálculos, de distância entre astros, também uma contribuição importante, assim como Kepler. Foi um cientista alemão que viveu na época de Galilei. Ele era professor de matemática e ele também desenvolveu um telescópio, só que este refrator. E assim ele conseguiu comprovar que as órbitas elas não eram circulares, mas sim elípticas. Lembra daquela linha imaginária que envolve o planeta próximo ao Sol, que a gente faz no desenho didático? É aquela órbita, por atração gravitacional, que ele conseguiu comprovar que não eram circulares, mas sim elípticas. Seguindo aqui, nós temos um outro telescópio que é de Newton. Então, a gente chama ele de telescópio newtoniano, que ele é refrator também, mas que utilizava lentes apropriadas para uma melhor transferência de luz e formação de imagens. Então, ele conseguiu ali, aprimorar o telescópio, que conseguia observar melhor ali o universo.
Assim também como, né, conseguiu ainda mais enfatizar, né, seus estudos sobre atração gravitacional, né, as leis de Newton, que a gente já trabalhou em outro momento também. Daí aqui tem os exercícios que a gente já trabalhou, né, também, com as aulas presenciais, e aqui o universo. O universo vai falar sobre a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, vai falar ali da presença do Sol e dos 8 planetas, né, que fazem parte do nosso sistema solar. O conteúdo do simulado será até aqui, tá? Então, esse revisional foi para a gente estar retomando os conteúdos, tá? Até a próxima aula.